Hashtag Genésio pede em casamento. Genésio, campanha! Você é da zoeira, hein, Renata? Ai, eu vou ser morta. Bem-vindos ao Pod Amiga. Bom, como sempre, a gente traz pessoas conhecidas de vocês aqui ao nosso Pod Amiga, nossos amigos, gente para compartilhar, dividir histórias emocionantes, engraçadas e tal. Mas a pedido do público, a gente quis trazer também as histórias de algumas pessoas que, nesse caso de hoje, não é tão desconhecida de vocês não, tá? Bom, vou dar uma apresentada por alto e depois ela vai apresentar a convidada dela. Ela é mãe da Alice e do Antônio, ela é esposa do Tiago, irmã do João, filha da Ida Neta e do Gundolf e herdou do Gundolf o tino para moda e os negócios. Sem mais suspense, estamos aqui hoje com a nossa querida Duda da Serotonina, que você Super prazer estar aqui hoje. Gente, nossa, você tá vendo como vocês conhecem? E quando eu falo em empreendedora potente, ó, Duda, dona da Serotonina, que trouxe uma amiga que ela vai apresentar agora pra gente, Diga, né, Duda? conte tudo, Duda. Então, antes de falar da serotonina, eu vou falar da Larissa, que é a amiga que eu trouxe aqui hoje. A gente chegou na conclusão no carro que a gente é amiga há 28 anos e a gente nem tinha. Eu acho que tá errado essa conta. Eu falei que a mãe dela tava mentindo, com certeza. Porque eu acho que tá errado isso. Veio de uma bastante. melhor amiga minha da escola, que foi estudar com ela, e aí viramos todas amigas, né, num grupo grande. Então, eu escolhi ela para vir aqui hoje para contar histórias divertidas, porque ela tem uma risada muito gostosa. Então, peraí, foi por isso que você escolheu ela, que ela tem uma risada divertida? Ou assim, por que você escolheu a Larissa para trazer hoje? Então, agora E assim, agora, ó? eu pensei em trazer essas histórias boas, pensei em tudo que a gente já viveu junto, né, que assim, ela já me acompanhou por, sei lá, do namoro de adolescência, de todas as histórias da adolescência, de escola, de família, de nascimento, de tudo que eu já vivi. Ela estava presente em todos esses momentos, assim, às vezes não fisicamente, mas de alma, né? Porque eu morei longe um tempo e a amizade sobreviveu a isso tudo também, porque eu fiquei em Timbó há 10 anos, então foi me visitar várias vezes, foi pra minha casa lá várias vezes. Histórias vieram daí, dessas viagens pro sul, gente. Vocês se conheceram através de uma terceira amiga. Sim. Mariana, certo? Sim. Aham, viu como a gente faz um trabalho Nossa, bom, vocês pesquisa? são ninjas. Mariana. E a Mariana não se incomodou com isso? Eu sei lá, se ela se incomodou, não sei. Ela tá incomodada até agora. Mas assim, não, desculpa, Mariana, eu amo você. Ela é nossa amiga em comum porque ela e a Mariana estudaram até a 4ª série no mesmo colégio. E eu já estudava em outro colégio. Aí, nessa questão de trocar de colégio, a Mariana foi pro colégio que eu estudava. E eu fiquei amiga dela numa bolada de queimada, assim. Eu falei, gente, como é que essa menina ficou minha amiga? Eu dei uma bolada nela absurda. Ah, você que deu a bolada. Dei, cara, não foi intencional, mas eu dei um boladão nela. E aí, nisso, a gente começou festinha no Play, a gente morava perto, né? E aí começou a... E no início, acho que eu tinha bastante ciúme da Larissa, porque, tipo Pois assim, porque eu perguntei, a gente era melhor amiga, eu e ela, num colégio. Aí ela se mudou, ficou super melhor amiga da Larissa. Então, assim, na festinha... Larissa, eu, tipo, duas melhores amigas, só que até que a gente foi ficando amiga também, entendeu? E é um grupo enorme também. Hoje é um grupo enorme, são e aí 7. juntou os grupos dos colégios, não, ela excluiu gente porque ela não gosta de alguém, gente, desculpa. Não são 7. São 7? Eu acho que tem mais gente. As São chilitocas? Gente, chilitocas, é verdade. São uns 10 pessoas, cara. Sei lá, gente pra caramba. Por que chilitocas? Essa história é longa. É assim, chilitoca? eu sei. Lembrei. Eu trabalhava numa empresa... E eu tinha um fornecedor que fazia um biscoitinho de tapioca. E o nome era chilitoca, do raio do troço. E aí um dia eu cheguei pra ela e falei, gente, recebi a amostra de uns produtos legais. Vocês querem testar? Isso mesmo. E dei pra elas. E aí, já era, ficou esse nome. Gente, Foi é assim. bonitinho. É tipo de É coisa que fofo, você nunca imagina que vai virar um fofo. nome de turma depois, né? As chilitocas, é muito Ficou fofo. assim. Já tentaram trocar, mas sempre volta. Agora eu tenho uma pergunta técnica. Técnica não, mas de curiosidade mesmo, assim, pra você, Duda.
o que é serotonina? Por que você escolheu esse nome para sua empresa? Vou contar brevemente da onde veio e o que a gente... No que se transformou hoje, né? Na verdade, meu pai sempre trabalhou com malha, com representação e tudo, como você falou ali no início. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Me formei em química, queria ter uma marca de cosmético. Uhum. Não, vou trabalhar com estética, cosmético, amava isso. Jamais achei que ia trabalhar com ele, e aí a vida foi me levando. Aí ele começou a, não, representa para mim. A gente era fornecedor de outras marcas, até que eu vim morar no Rio com o Thiago, que é meu marido hoje, e olhei uma loja para alugar. Eu fiz o processo inverso. Primeiro eu vi o lugar para vender e depois que eu criei a marca. Uhum. Falei, que tal a gente ter uma loja aqui e tal? Tá, para isso eu preciso criar uma marca. Daí eu falei, sou química, vou unir tudo. Aí pensei, quero fazer uma coisa diferente. Eu não quero uma molécula de passarinho, nem cachorrinho, nem nada disso. Vou para a área da química. E daí pesquisei. Como eu queria trazer essa coisa confortável, gostosa, serotonina, que é uma coisa que faz bem, que traz felicidade pra gente. Uhum, eu isso uni que eu quero tudo. saber. A serotonina é o hormônio mesmo, da felicidade. Que traz um bem-estar, na verdade. Sei. E aí foi meio que isso, conforto, felicidade, alegria, vai ser serotonina. Eu olhei se já estava registrado, não. Eu falei, é minha. Aí registrei e aí fui montando tudo ao redor disso, assim, né? De sempre preocupar com o conforto, com as coisas e essa ideia de quando você vestir se sentir bem, assim. Abraçada, né? Eu acho que tudo de algodão, né? Esqueci de falar esse detalhe importante. Exato. Tudo feito de algodão. A gente faz todo o processo, a gente fabrica tudo, compra malha e faz toda a parte de criação também do design. E hoje estamos aqui. Assim. Que delícia! Cara, é uma delícia. E todo mundo que vem adora, né? Nossa, Todo mundo que vem, que ganha. Assim, a gente queria apresentar pessoas que fazem coisas reais, né? Que têm as suas vidas e, enfim, né? Obviamente que todos nós temos amigos, afetos, amores, né? É impossível viver sozinho nesse mundo. Nós, seres humanos, somos gregários. Mas a gente queria isso também, assim, pessoas como vocês, sabe? Que se conheceram, sei lá, desde novinha, né? Quarta série é muito nova. 40 anos, A né? gente tem 40 anos quase de amizade. Entregando a idade. Mas a gente é mais velha. Mas a gente é mais velha, que a gente andou pra frente da idade. Aqui a gente já falou que a gente já falou de quem já perdeu a virgindade antes de quem. Quem beijou quem. A gente já falou de tudo aqui. A gente já fala de menopausa. Então, tudo. Gente, aqui é um livro aberto. E por falar nisso, Bi, eu soube que a maioria das histórias de vocês inclui álcool. Muito. E que você não quis falar. Não, muito. Eu achei que podia ser queimação um pouco pra gente. Não, já estão consolidadas, todo mundo trabalhando, todo mundo com a vida andando. Gente, mas vamos falar uma palavra. Teve uma fase aí. Timbó, né? Vamos combinar? Timbó. Timbó é do balacobaco. Depois você vai contar isso, hein? A maioria das histórias que a gente selecionou era dessas vezes que ela ia me visitar, que a gente saía, porque daí já tinha carro, já tinha autonomia pra fazer coisa, então a gente viajava, ia pra balneário, pra não sei o quê. A gente quer saber sobre fazer coisas, é isso que a gente quer saber, o que fazer coisas. Do que falou, não sei, gente. Eu virei pra mãe dela lá fora e falei, tia, metade do que a gente falava você ignora, ela sempre soube de tudo. Eu falei assim, então tá bom, né? Ela acha que sempre soube de tudo. Pior é que ela sempre soube. A gente sempre sabe, a né? Gente sabe, mas detalhes a gente não sabe. Detalhes a gente finge que não vê. Não sabe. Eles fazem vista grossa, porque senão eles enlouquecem. Você vai entender. Tem coisas que a gente finge que não vê, coisas que a gente acha impossível que filhos da gente não fariam, e depois a gente descobre que fizeram. E assim a gente vai. Alice na vida. tá com 4. Ixi. E aí aproveita muito. Tem muito tempo pra ela não fazer merda. E aí eu tava falando isso lá fora. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho uma filha, ela vai fazer. Será que ela vai fazer, né? Coisas que a gente fez. Amiga, tomara que não duvide. Tomara que não. Não, a minha mãe, uma vez, ela olhou pra mim e falou assim: eu com a Manu, minha filha de 18, e ela falou uma coisa que eu não esperava que ela falaria. E ela falou. Ela proferiu essas palavras. Ela falou assim: agora você vai ver. Agora você vai pagar tudo. Gente, é tipo a maldição, né, cara? Ela jogou praga de mãe. Não, praga de mãe. Praga de mãe. E eu olhei pra ela e falei assim:
Você tá falando isso mesmo? Mãe, pelo amor de Deus, olha o que Cara, você tá falando. Ela falou, mas é verdade. E você nem foi uma pessoa uma adolescente dela. A gente não foi das piores, gente. Tem coisa bem mas pior. bem pior. Só porque a gente que trabalhava cedo. Então... mas assim, não tem jeito. A gente dá o trabalho pros pais que eles... Cara, o meu filho e a Manu são até adolescentes bem tranquilos perto do que a gente costuma ver. Perto do que a gente costuma assim, ver. não são de roubar carros. Não, a gente também não fez isso, não. Eu fiz. Ninguém foi preso. Não, mas eu roubei da minha mãe logo. Não, roubar pra dirigir. Eu roubei pra dirigir. Eu nem roubei da minha mãe. Eu levei o meu que eu ganhei, mas ainda não tinha carteira. Então eu só podia dirigir no condomínio até a carteira ficar pronta. É óbvio, eu fui a Angra e voltei sem nenhum problema. Meu filho não faz essas coisas. Mas mesmo assim, é uma idade que não tem jeito. Eles vão fazer... Pra gente, eu gostaria que tivesse agora. Igual lá na sala, com a minha mãe botando pra dormir igual o Antônio. Você não queria Manu e Fred ali? Era tudo que eu queria. Saudade, né? Não, hoje se a gente conseguir que atenda o telefone agora, já é lucro. Eu não tenho arrependimento de nada. Eu acho que a gente já viveu muito, né, amiga? Conta, agora tá numa outra que é uma história marcante pra vocês, assim, dessas que você fala, cara, quando você junta, fala, gente, como é que a gente fez isso? Putz, vamos lá, qual que você vai escolher pra falar primeiro? Do Oktoberfest foi boa. Não, gente, o Oktoberfest é muito doido, porque ela é de Timbó, né? Timbó é uma cidade praticamente do lado de Blumenau. Então, assim, a gente nova, todo mundo solteiro, né? Nós ficamos muitos anos todo mundo solteiro, então era loucura, gente. São só mulheres nas Chilitocas? Só mulher, gente. Então você pensa, um monte de mulher solteira. Quer fazer merda. Beijar. Então, assim, a gente ia, do lado do Oktoberfest? A gente chegou no Oktoberfest e todo mundo muito doido, assim. Aí tinha uma amiga nossa que, coitada, ela bebeu, sei lá, muitos barris. E aí ela ficou pra gente fazendo assim, ó. Eu olhei pra ela e falei assim, gente, mas que ousada. Ela mas tá isso olhando... já jogada numa mesa, né? Ela já tava derrotada, assim. Mas já ela tava assim, ó. Jogada e fazendo assim. Eu falei assim, gente, nossa, cara, ela tá falando que ela quer beijar, não sei o quê, que loucura. Cara, sei lá, 10 minutos depois a gente descobriu que ela tava muito doida, ela queria vomitar, assim. A gente, há horas, achando que ela queria beijar, tipo... E ela pedindo uma ajuda. Passando, ela assim, ó... Falei, cara, lá, ela tá, tipo, soltona, vivendo a vida, tá tudo bem. Só que era o contrário, ela tava passando muito mal. Era um pedido de ajuda. Daí eu levei... mas ela não conseguiu falar que ela precisava de ajuda, entendeu? Então, assim, tem todas essas histórias do Oktoberfest que a gente foi algumas vezes, né, Duda? Não, e quem vai, assim, eu nunca fui, olha, que isso é uma coisa... Eu nunca fui, não. Eu tive um namorado que me largou pra ir. Não, tem mas eu nunca fui. Sério. Que história triste. Foi. Nem é. Foi até Livramento, mas ele foi pro Oktoberfest e me deixou aqui. Imagina. Então, assim, mas eu nunca fui. Quem gosta do Oktoberfest... Não, é uma festa legal. Uma vez por ano, vai mesmo. Eu não acabei nunca tendo a oportunidade de ir. Mas não, todos os meus amigos, assim, é raríssimo um amigo meu da nossa geração, assim, que não tenha ido, que não conhece. Agora, a pergunta é, cara, ali é lugar de ficar doido, então, né? eu ia fazer é lugar de pegação? Não, existe tipo esse carnaval? lugar. Não, existe os mas pavilhões. É muito alegre, né? Mas é super família também, tá? É, todo mundo pois é. fantasia os filhos e leva. Então, assim, tem as duas coisas. Tem a galera que vai pra pegação, madrugada, e você também sai tranquilamente pra ir com a sua família, comer um joelho de porco, um shopping. Sim, entendi. Dá tem pra as fazer. duas galera, coisas, né? assim. A gente tava na galera. É bem tranquilo também. É que a gente tá falando da parte... Pro crime. Não, a gente melhor, tá pro crime, gente. O melhor é a cara. Que Larissa tem aquela cara calma, de boneca. Faz... A gente tava pro crime. Bem tranquila, né? A gente tava. Ué. O olhinho brilhando. Por isso que eu falo que eu não tenho e aí a gente às vezes ia também pra Balneário, que a gente saía lá, ficava na casa de uma amiga minha. Nossa. E aí tem uma história que eu acho engraçada, porque eu lembro da situação, assim. Eu não estava bêbada nesse momento, mas eu fui dar ré no... Acha que ela não tava. No carro que a gente chamava de Pocotó, o carro. Era o meu Celtinha. E aí bateu num poste, né? Deu tipo um totozinho, assim, né? De leve. E beleza, só que aí a porta não fechava.
Tipo, tinha que fazer um trabalhão pra fechar e a gente continuar lá, porque a gente não Lógico. queria voltar, ter que arrumar carro no meio do carnaval, No né? meio do rolê, né? É. Então, aí à noite, quando a gente saía, a porta não fechava direito, a gente ia com o carro piscando, assim, tipo, Pra avisar. pras festas, era engraçado. Mas isso, quantos anos, mais ou menos? Vocês tinham na época? Ah, 20 e 21, poucos, já eram 22. maiores de idade. Não, tinha mais um pouco. Não, Eu conheci acho o Thiago que sim. com 25, deve ser com 21, 22. É, aí complicou. É. Não, mas Melhor manter o Tem 21, 20 e certeza? pouco. entre... por aí. Foi pouco antes do Thiago. Pouca Não, coisa gente, é antes porque do nessa Thiago. época eu acho que eu namorava a pessoa. Não pode ser nessa época. Foi depois. Deve ser, tudo Eu bem, acho né? que foi um pouquinho depois. Vocês já ficaram assim. com a mesma pessoa? Não. Não. Nem até que depois, não. assim, tipo, já fiquei, já ficou nunca? Não. Ninguém das Chilitocas? Não, aqui nunca... Não. Não. Nem Eu ninguém acho das que quebra a Chilitocas. amizade se a gente fizer isso. Ó, acho que já, dá- só- já deu o veredito Não, dela. não, lá em A A gente, gente Eu acho até que quebra. colocar A isso no gente cabe ou não discorda. cabe, a gente já Sério? entendeu. Vocês acham que é tranquilo? Lá em Tipo- Timbó, cidade pequena, Não. não tem como. Todo mundo fica com as mesmas pessoas. Pois é. Falta não, quórum, pensei não né? pessoas importantes. Perguntei não pessoas importantes. Tipo assim, o cara que eu sou afim. Não, mas assim, tipo, Oktoberfest, hoje beijei, aí no depois beijou Oktoberfest outro. você nem vai lembrar a pessoa que você ficou, gente. Tu não vai lembrar nem a cara da ali tá tudo pessoa. certo. Então eu vou arriscar dizer que fizeram e nem sabem. Não, a gente não. Não. Você acha? Você acha? Nós duas A não. outra tá na dúvida. Agora você Eu já plantou a falei, dúvida lá na em minha Timbó é cabeça. diferente, porque assim, as amigas de lá não tem como. Todo mundo é um ovo, então é impossível você não ter beijado alguém que alguém já... Impossível. Não, em Cidade Timbó pequena. tem um lance de você conhecer a pessoa e a família da pessoa e o que, que a família da pessoa faz, pô. cara. Então é tipo, você já Cidade vem pequena. Não tem um jeito. histórico todo ali. Fulano, filho do ciclano, que faz não sei o quê, que já namorou com pipipi, papapó, e é isso. Qual Mas é o é mais sobrenome? tranquilo também, É, né? sobrenome. É mais seguro também, já sabe com quem tá lidando. Melhor É. que micareta. É verdade. Agora, vem cá. O que você, assim, uma pergunta também de uma para outra, assim, o que vocês mais admiram uma na outra? Porque a gente sabe que essas amizades de sair é maravilhoso, né? O perrengue, a risada, às vezes coisas... Ontem a gente conversou com o Alexandre Coimbra, foi uma conversa maravilhosa, mas que ele fala que a amizade, ela tem uma raiz, assim, muito profunda na vulnerabilidade. Nos E momentos tal. mais difíceis, né? Então, assim, mas me deu uma vontade de saber o que vocês mais admiram uma na outra, assim, o que vocês acham que cria entre vocês Esse laço, né? Além das memórias. né, de Eu vida. acho que admiro justamente isso que você falou. Que às vezes a gente não para pensar o porquê, mas é justamente na hora que você mais precisa que tem alguém Sim. do seu lado, no momento que acontece alguma coisa ruim ou vice-versa, né? Que a gente já passou por Sim. várias juntas. É basicamente ninguém larga a mão de ninguém, É. né? Tipo, a gente tá não só na parte divertida, da zoação Sim. e tudo, mas E de gente tá comemorar as junto, vitórias né? também, né? Comemora- Tipo, comemorar cada coisa que a pessoa... Ela acabou de dar uma notícia aqui pra mim no carro de uma coisa que aconteceu com o futuro marido, né? E aí eu falei, caraca, amiga, que maravilhoso, Olha que só, bom. ele vai ouvir isso e ele vai ficar puto que você pressionou ele. Não, a gente é que pressionou. Isso só vai ao ar depois, calma. O futuro marido, ela falou. Ué, gente, é isso. Hashtag já- Genésio pede em casamento. Ó, tá gravado, Genésio, Não. prazer. A gente quer ser convidada. Hashtag Genésio aguenta. Estamos puxando essa hashtag aí, hein, Genésio? Genésio, pede logo. Agora aguenta. Mas vamos lá. Mas tá falando da admiração de Isso. vocês. Eu acho que eu admiro o caráter dela perante várias situações da vida. Admiro essa leveza com que ela leva as coisas. Eu admiro a nossa amizade em si, como a gente troca conselhos, né? E admiro a forma como ela cuida da família dela, do pai, da mãe. São muitas coisas. Olha, assim. posso falar uma coisa que eu reparei ali, quando a gente, antes de entrar aqui para nossa sala, aqui para essa nossa conversa, a forma como ela olha pro Antônio. É. Claro que a gente está falando de um bebê, de uma Lindo. criança. Que eu, por exemplo, quando eu cheguei, dei de cara com o Antônio, filho da Duda. Gente, é uma coisa um bebê. gordinha, Ai, delícia. gente, não sei nem. Não precisa, vocês já entenderam. É uma coisa muito gostosa. Um bebê é um negócio que você não consegue tirar. Mas o jeito como a Larissa olhou para ele, falou com ele,
Você fala assim, essa é tia, é tia. Sabe? Isso é muito bonitinho, quando assim. os seus filhos são meio nossos e nossos são meio seus, gente, né? é filha da minha amiga. Né? Como é que eu não vou tratar assim? Veio dela. É verdade. Uma pessoa que você admira, que você ama loucamente, minha amiga né? há anos. Cara, ela foi a primeira amiga nossa que engravidou, né? E eu falei assim, gente, e agora? As amigas vão ter filho, a gente vai conviver com as crianças. Como foi essa notícia, assim? Você contou pra elas todas juntas? Contei. Lá em casa, chamei elas para tomar um café e contei. E foi um pouco panicado, porque logo em seguida veio a pandemia, né? A Alice nasceu em 2020. Puts. Então, assim, elas acompanharam quase zero da gravidez. Então, não tive aquela coisa, vamos sair com as amigas pra ir no shopping. Não, foi muito estranho. Mandava foto da barriga. Uma microbarriga e do nada não tinha barriga. Tinha um bebê que nasceu. É muito Quando doido eu voltei, isso, já né? tinha Alice com quase um ano. Foi exatamente desculpa, assim. porque eu fui pro sul, eu tava aqui no Rio, fui pra lá, porque minha mãe tinha casa lá e fui ficar lá. Então, eu mandava elas mandavam presentes e eu mandava foto da barriga até que ela nasceu, então foi tudo muito virtual. E já do Antônio foi mais real agora, Não, o Antônio a gente acompanhou a barriga, né? Finalmente a gente conseguiu acompanhar gostoso, um bebê na barriga, porque né? a Alice foi totalmente um virtual, assim, na nossa cabeça. Essa época da pandemia foi esquisita, né? Porque você tá presente, tá vendo, mas você perde uma parte importante, né? As pessoas perderam... Ontem a gente falou de adolescência, dos adolescentes que perderam Eles estavam as suas, no auge exatamente, da as suas, de vocês. exatamente. Sim, e é estavam difícil. num momento muito crucial, né, de socializar, né, enfim, de se E uma descobrir. gravidez em casa deve ser muito complicada. Muito Uma primeira gravidez, porque é tudo tão novo, é tudo tão... Por mais que você queira muito, é tudo tão assustador no começo, né? De novidade, teu corpo mudando, como é que lida com aquilo, sem saber de futuro, né? Em mim, né? Lógico, mas tá certíssima. Não quero abraço, não quero nada. Lógico, imagina. Que doideira isso, né? Certo. Deu tudo certo. Aí fez o Antônio para elas poderem acompanhar, entendeu? Exatamente, foi só para isso, entendeu? A gente reclamou gente, eu vou que fazer não tinha mais visto barriga. calma. A gente falou, Inclusive... desculpa, mas é porque a Mariana ficou grávida junto comigo, essa nossa amiga que nós contamos. Então, assim, a Pilar nasceu 3 meses antes e nós duas somos madrinhas da filha dela. A gente é madrinha da Pilar. Duas dindas, que Sim. legal. Que bacana dividir essa coisa de ser dinda, Não né? Isso eu nunca tinha visto. Acho muito legal. Duas madrinhas. Pra Mariana deve ter sido difícil escolher uma. Ela falou, vamos logo as duas aqui. Ela sabia que se não escolhesse as duas ia dar... ia dar pau. Mariana é esperta, falou, bota logo as duas e pronto, vamos nessa. Agora, gente, tem uma história que eu acho que é bem... Essa é conhecida, que, bom, como vocês sabem, eu sou... Imagina, todos nós aqui, mas a minha relação com a Bruna, que é a nossa roteirista, e a Carolina, que é a nossa produtora, e... É uma relação de a gente ficou muito próximas também. Bruna escreve o livro comigo, Carolina. Viraram uns amorzinhos da vida, né? Todo mundo aqui virou uma grande família. E a gente ouve falar do seu casamento, Dona Duda, lá em Timbó. Diz que foi loucura. Conta, como é que foi? Vocês fecharam um hotel para os amigos? A gente fechou um hotel. E aí? Praticamente 100% do hotel era convidado, né? Meu e do Thiago. Essa história de casar numa outra cidade é muito bacana, porque todo mundo faz o preparo, né? Tem que chegar 2 dias antes, ou vai embora 2 dias depois. Vira uma festa rave, Nunca né? acaba. Não, é quase um casamento indiano, né? Fica dias ali no negócio do casamento. Então, elas já chegaram antes, já teve bebedeira antes, até que chegou o dia do casamento, que eu, assim... de noivinha, quase não fui nada, porque eu caí na festa, bebi pra caramba, o Thiago também, porque a gente gosta muito, né, de gente de festa, então assim, a gente se entregou. Thiago também é alemão? Não. Não, você é que... Como é seu sobrenome mesmo? Butzke. É alemão, né? Vem do meu pai, alemão. Thiago é animado, não é alemão, mas é animado. Isso. Muito animado. Gente, ele tinha um bloco de carnaval, cara. Jura? Ele tem um bloco? Ele tinha um bloco de carnaval. A Eduarda tinha que se juntar, obviamente, com a pessoa tão endiabrada quanto ela. Não tinha que ser. A pessoa normal não ia aguentar o tranco, entendeu? Tinha, em Laguna. Aí é uma outra parte, né? Que é quando a gente começa a namorar e... Nossa, aí era bloco...
Você conheceu ele separado, as meninas também já estavam juntos no lugar que você conheceu ele, estava a turma toda? Cara, elas estavam um dia depois. Um dia depois a gente conheceu. E assim, tadinha dele. A Eduarda falou assim, né? Tinha um jazz muito famoso em Copacabana. Gente, não tem... Se tinha um roteiro, vocês se ferraram com não, a gente busca, vai que a gente busca. E aí, tinha um jazz muito famoso em Copacabana. Aí a gente falou, vamos no jazz e tal amanhã. Ela, vou levar o Thiago. Beleza. Tinha conhecido ele 2 dias antes. E tadinho, levou. Ele resistiu. Não, e ele foi guerreiro, porque ele entrou num negócio com 1000 mulheres, assim. Aí ele chegou, ela virou pra ele e falou assim, Momozinho. Cara, já era. Ele nunca mais teve nome. Claro. Ele é advogado, né? Não sei se podia falar, mas tô falando, Danis. E assim, o meu irmão não sabe o nome dele. Ele fala assim... Mas e o Mumuzinho? Mas meu irmão fala errado. Ele fala Mumuzinho. Falou, não é Mumuzinho, é Momozinho. Respeita o apelido. Aí ele fala, não, mas e o Mumuzinho? Cara, ele não tem nome. Então, quem fala com ele, fala Thiago Mumuzinho. E todo mundo adorou o Thiago de primeira? Porque no caso ele é advogado do irmão dela. Então, assim, o meu advogado, o Mumuzinho. Gente, é maravilhoso. Mas vem cá, quando você conheceu o Thiago, esses 2 dias antes de apresentar, você já chegou e já falou... Caramba, tô apaixonada, conheci o homem da minha vida. Você tem que contar como é que você conheceu ele. Foi de um jeito pitoresco. Então, conta. A gente adora essas histórias. Eu conheci ele. Eu falo que foi minha sogra que me escolheu porque foi engraçado. Foi assim, como eu tava falando, a gente morou 10 anos em Santa Catarina e a gente ficava sempre no mesmo prédio ali no Flamengo, que é tipo um apart-hotel. E a avó dele mora lá, nesse apart-hotel. E aí, um dia tinha acabado a internet em casa, eu desci. Eu tava preenchendo o visto dos Estados Unidos, sabe? Aquela formulário. Isso aqui. Aí eu desci pra salinha, assim, que tem lá embaixo. E ela apareceu, assim, num vidro, assim. Ela, oi, tá pegando a internet aí? E logo em seguida ele veio. E nesse momento eu achei que ele era marido dela. Por quê? Porque ele tava todo de terno e a minha sogra tem uma aparência bem jovem. Eu pensei, um casal que, né, ele é um mais pouco novo. mais velha. E depois ela falou, não, meu filho, não sei o quê. E aí ele entrou pra falar comigo. E nessa hora, eu juro pra vocês... Bobo. É óbvio que ele foi falar com você. Eu pensei, esse cara vai ser meu marido. Juro. Juro. Eu falo mesmo, juro. gente? Ai, adoro essas Gente, histórias. que maneiro. E aí? Aí a gente conversou brevemente e tal, mas já, sim, né? Se gostou, assim. E aí subiu. Aí eu acho que eu falei qual era o número do apartamento que eu tava, assim. E aí a gente ficou sem se ver um dia no prédio e eu desci pra piscina. Aí ele desceu logo em seguida, no outro dia. E aí eu que chamei ele pra sair. Eu chamei pra tomar um chopp. E a gente se beijou e foi ficando juntas. Gente, e você vê que ela, assim, na verdade, ela estava com ele há um dia quando ela levou para essa turma. Ela falou, se ele passar nesse teste, ele vai ser meu marido. Todo mundo gostou dele? A verdade gente, lá disso. Não vou mentir. A gente gostou, óbvio, gente. Primeiro, advogado, você achava... vai defender a gente. Já começa por aí. Não, a gente gostou porque, pô, ele é uma pessoa sociável. Ele gosta de beber, ele fala besteira que nem a gente. Cara, não tinha como não encaixar no nosso grupo. Mas você sabia, tipo assim, quando ela falou, ele vai ser meu marido, vocês falaram, claro, tem sua cara. Não. Não, eu não sei se eu cheguei a falar Não, ela não falou pra gente. Falei pra mim. Não. Entendi. Sim, ela realizou isso depois e tal. Mas assim, e acho que o principal gosta dela, né? Ali provavelmente já dava pra ver que rolou uma coisa, tanto é que eles estão juntos até hoje e tal. E isso é o que a gente quer, né? Exatamente. De amigos que estejam felizes, nossos amigos estejam felizes, né? Exatamente. E ele não arrumou um amigo para as amigas, nada? Uma amiga para as amigas? Capítulos, essas tentativas. Já tentou, não rolou. Capítulos, né? Tipo, Mariana passou por um lá e tal, mas... Aqui não deu muito nada. Genésio não é dessa turma. Homem, né? Muita mulher. Genésio não vem daí. Não, o Genésio não é desse grupo. Não Genésio é de que galera, Genésio? Hashtag Genésio pede casamento. Pra não deixar esquecer. Exato. Hashtag Genésio pede casamento. Não sem falar comigo. Não, o Genésio gente, ele é um tricolor doente, assim. Ele é da galera dos tricolores doentes, assim. Não, eu não tenho absolutamente nenhum amigo em comum
com o Genésio. Como você conheceu o Genésio, Larissa? Fale a verdade. Não, eu vou falar a verdade, porque ele mente pra família dele como é que a gente se conheceu, mas eu vou falar a verdade. Ele mente. Mas a gente se conheceu no aplicativo, era pandemia, né? A gente mora perto, ali, Flamengo, Laranjeiras. E aí, nisso, depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que tinha... O irmão dele estudou com a Eduarda. E Mariana. E a Mariana. Eles estudaram no mesmo colégio. Genésio era pra cruzar sua vida. Era pra acontecer. Bizarro. E aí, nisso, a gente começou a sair também, logo depois da pandemia. E foi isso. Mas não é por exemplo, não é amigo do Thiago. Entendi. Sei. Não vem Não pelo é. Thiago, Eu mas fico hoje em dia... feliz, sabia, com essas histórias de aplicativo, porque duas coisas. Primeiro que eu me sinto antiga, no sentido de que eu não lembro. Olha só, agora tô abrindo meu coraçãozinho. Não lembro. Eu não lembro que existe essa possibilidade de você Ter um encontrar aplicativo. pessoas Não, e se conectar com pessoas. Faz essa cara, não. Não, querida. tô achando você não lembrar do aplicativo, porque todo mundo só fala disso, os meninos, juventude só fala Hoje em disso. dia, mas assim, eu não lembro, sabe? Não, muito, porque não faz, é uma porque coisa, não faz parte do não faz nosso parte dia a dia, do né? nosso dia a Do dia. nosso E do cotidiano. nosso. Menos ainda. Muito menos. Nossa. Você acha que Eu eu também vou nunca botar usei, minha cara assim. lá no aplicativo, a pessoa, não sei se ela não vai acreditar que sou É. eu. Sei lá. talvez eu acho que é fake. Pode achar que é fake, não sei o quê. Eu conheço pessoas famosas que disseram que conheceram o namorado no aplicativo, depois eu soube que é mentira. Que elas iam, inclusive, elas estavam fazendo publicidade do aplicativo. Gente, que loucura. Aham. Olha a fofoquinha dos bastidores. Eu conheço. Todo mundo conhece, né, Renata? Eu não vou, obviamente, Não, eu não vou vamos citar nomes, expor, mas, assim, porque não estamos aqui, não- existe, é um tipo de Se bem que agora já tem publicidade, advogado já. entendeu? Aí, Já ó, podemos falar. mamãozinho. Inclusive, Mamozinho já pode fazer nosso advogado, se a gente Não, falar mas mal. peraí, deixa eu só... Desculpa, a Duda vai falar, levantou a mão, vai falar, mas é só pra eu fechar. Então, assim, quando fala em aplicativo, que, eu conheci... Eu fico feliz, porque eu acho que... Cara, é isso, é uma maneira nova forma super de se legal relacionar, né? de se conhecer, de se... né? Ué, o negócio não tá aí? A gente não faz tudo nele? A Patrícia Se e o alguém... Adnê foram assim também. Exato, a Patrícia e o Adnê. O meu irmão mais velho tá super feliz com uma namorada que conheceu também, não sei o quê. Outra pessoa, meu irmão é outro ser humano. É verdade, André é Obrigada, outra pessoa. Tati. Obrigada por quem conhece o É, André. você falou, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... Porque é aquilo, né? É pro bem, pro mal, não sei o quê. Então, que seja pro bem, que seja pra conectar, né? Para as Lógico, pessoas seja... se E encontrarem. pra vocês, quando ela falou, achei um namorado no aplicativo. não, eu ia só comentar, porque ia dar mais um exemplo bom, era isso que eu queria dizer, que Mariana, que já é muito falada aqui, também encontrou Antônio, que hoje é pai o do- marido. no aplicativo, estão casados, né? Hoje, então, assim, Larissa é a próxima, né? Hashtag Genésio Ah, pede casamento. Mas, assim, é super real. Você tá falando, Sim. né? Real, assim. É, isso E é que muito bom. legal. Não, né? eu acho que seria muito improvável eu encontrar com ele em algum lugar, porque a gente não tem amigos em comum. Ele vai muito pro jogo do Fluminense, vai para uns bares que eu não frequentava. Então, assim, mesmo a gente morando perto e ela ter estudado com o irmão dele, Não necessariamente vocês iam se acho cruzar, que né? isso. Não, eu acho que, assim, se não fosse assim, a gente malha na mesma academia. Aí ele, mas eu já te vi lá. Eu falei, acho que ele tá mentindo, assim, só pra ser simpaticão. Mas ele, já te vi passando. Eu falei assim, viu nada, cara. Mas assim, eu acho que seria muito E improvável. às vezes não iam ter oportunidade de conversar. De conversar, né? assim, Porque- é cruzar, mas não tinha... E vocês, assim, quando uma briga com o namorado, essa coisa é contada no grupo, porque a gente recebeu aqui duas amigas, a Mari, né, e a Juliana, que tudo é meio no grupo, tudo conversado delas nesse grupo. Esse grupo é conversado em grupo ou tem... Não, eu conto mais uma coisa pra outra, e aí outra é mais isso aqui eu vou espivitada, contar, aquilo sei é mais... lá, sei Já quê. teve. Acho que a gente já passou por essa fase mais nova, de tudo contar para todo mundo. Hoje em dia, acho que é muito mais mais sectorizado. individual, assim. Sim. Isso eu tô afim de falar com tal pessoa. Porque acho que é isso, a gente vai descobrindo Vai e cada uma amadurecendo. vai... Claro. Uma amiga vai me dar um conselho melhor para isso, outra vou... né, sei lá, sinto vontade de falar uma coisa ou o assunto, então hoje em dia é mais A individualizado. gente consegue assim. separar melhor, assim. Essa é boa pra falar sobre relacionamento, essa daqui é boa, gosta muito de viajar, a gente fala mais de viagem.
você meio que segmenta alguns são assuntos. Escolhas, assim. né? São escolhas. É o que o Alexandre fala da autonomia, né? Que a amizade, ela tem uma autonomia própria, assim. Ela é muito baseada na escolha, na autonomia, assim, de você poder escolher, decidir. Sim. Então, é absolutamente normal que você tenha mais afinidade com alguém para falar de determinados assuntos, e é muito legal, eu acho muito bacana. Eu acho interessante. A Renata, minha amiga há 40 anos, tem coisas que eu falo. No geral, a gente meio que fala tudo. Mas não como uma obrigação de falar. Tipo, você não tem que eu vou procurar. Às vezes você fala porque quando você encontra, você meio que faz um resumo da vida. Né? Como a gente mora em cidades separadas, às vezes você senta e faz um resumo da vida. Mas, assim, tem coisas importantes da Gabi. Assim, quando a Gabi, né, começou a namorar, eu fui conhecer um tempo depois. Eu sabia da história, eu sabia como tinha sido, mas porque a gente não necessariamente tinha que ser contado, né? E outras amigas sabiam do todo o processo até chegar no namoro. Sim. E isso não muda, né? O amor é a relação. Foram muito próximas? Muito. Legal. De vestir igual. A gente voltou com isso com a serotonina trouxe de volta pra gente. Olha lá, ó. Com a serotonina a gente voltou na adolescência de se vestir igual. Mas a gente se vestia igual, falava igual. Tudo, que roupa tudo, você vai? Exatamente. Aí tem que ser igual, não pode ser diferente. Né? Hoje tudo que a gente quer é ser diferente. Tipo uniformezinho. Agora, você virou uma empreendedora de uma marca grande que está cada vez crescendo. É muito trabalho, 2 filhos, né? Como é que é a sua rede de apoio, assim? Como é que essas amigas praticamente acontece, né? Porque é muito difícil, 2 filhos pequenos, com idades, né, muito pequenininhos, precisando de você muito, e mais uma loja, 2 lojas, mas é uma já viu que empresa. tem a mãe, né, que é o nossa, isso é. Mas acho que sua mãe mora aqui? Não, minha mãe Pois não mora aqui, mas ela vem com grande frequência e fica um tempo bem grande para eu conseguir fazer algumas coisas. Assim, a gente optou por não ter babá. A gente tem hoje uma pessoa que ajuda na casa, né? Sim. Depois de muita resistência temos, mas assim, é uma loucura. Pois e aí as tilitocas, onde elas entram nisso? Assim, tipo, como é que funciona? É animador de criança. A criança tá ali, a gente brinca, senta e conversa. Pega no colo. Criança correu, vai correndo você atrás agora, porque eu já corri. Então, assim, a gente vai revezando. Participa todo mundo junto. Sim. Porque a gente tá mais distante. A gente tem uma amiga que é encantadora de bebês, que Caru, todos os bebês dormem no colo dela, é absurdo. Bom saber. Hashtag procura Caru. Não, ela a gente tava num restaurante outro dia e o Antônio tava com sono, não sei o quê. A Eduarda falou assim, toma. Aí, quando ela só fez assim, botou no colo e dormiu. A gente fala que ela tem um peitinho mágico e vai mexendo Lógico. Gente, ele dorme, assim, ela é encantadora de bebês. Que delícia, gente. Mas porque é difícil, assim, primeiro é uma, né, ser empreendedora no Brasil hoje. Já é uma. Eu tava falando isso com a minha mãe esses dias, eu falei, mãe. É de uma coragem. Meu Deus, é muito imposto. Não, falando assim de parte prática e falando de tudo, assim, eu tento me dividir, mas do meu jeito, acaba que falta tempo para tudo. Às vezes, né? Por exemplo, Carol manda uma mensagem, eu respondo 8 horas depois. Porque esse início também é muito todo difícil. Mundo, né, sabe que e a escolha também, assim, né? Eu escolhi ficar muito tempo com ele, ser mãe me abrir, sabe? Me dedicar. A Alice, praticamente, como era pandemia, eu era só dela, assim. Serotonina era segundo plano. Depois eu fui voltando e agora com o Antônio já é diferente, porque eu tô num outro momento, que tem 2 lojas, muita coisa acontecendo, então assim... Não dá mais pra deixar ali quietinha. Literalmente, às vezes você tá fazendo coisa na madrugada quando dorme, mandando WhatsApp, estando no computador, fazendo quando dá. É meio que isso, assim, porque eu também não pretendo botar ele na escola agora. Então, cada dia é um dia, sabe? Eu vou fazendo conforme... É uma loucura, assim. Uma loucura. Às vezes eu penso, meu Deus. Lari, trabalha com o quê? Desculpa, só porque a gente não perguntou. Você faz o quê, Lari? Eu sou publicitária. Também rala bastante. Também das madrugadas da vida. Trabalhei em agência, trabalhei em empresa, né? Sempre na área de marketing. E tô acostumada, gente. É isso, loucura. Todo mundo ficando corre, né? Sim. Hashtag Genésio pede casamento. Hashtag Genésio vai de Joel ouvindo. Eu lembro que eu fazia uma novela, Manu era pequenininha também. Manu tinha 1 ano e eu fazia uma novela. E novela, eu sou de São Paulo,
a partir do momento que eu, enfim, casei e resolvi ter filhos, eu tive que me basear, né, em algum lugar. Porque eu sempre fiquei Rio, São Paulo e tal. E aí eu acabei tendo que me basear em algum lugar e fiquei lá em São Paulo e tal, né? Meu ex-marido é de lá. E aí eu fui, uma hora eu tive que voltar, mas não tinha nem um ano ainda. Ia fazer um ano. E eu me lembro que, assim, primeiro tinha que levar ela em alguns momentos para gravação. Que é uma operação de guerra. Nossa que é uma operação de guerra, porque, assim, ela já não era mais um bebezinho. Não, um ano é um bebê, mas, assim, ela tinha toda uma rotina e tal. Aí eu tinha que levar, mas o mais louco que eu me lembro era eu decorando as falas da personagem de madrugada. Que é quando dá. Eu gravava de dia, ficava com ela, e à noite, quando ela dormia, eu ia decorar. Dormir pra quê, né? Não precisa. Então você fala assim, quando você consegue. E tinha ajuda, dorme, que tinha ajuda, porque as pessoas também confundem um pouco de quando... É porque a gente tá acostumado de quem tem a babá, né, delega e deixa pra lá. E não é, né? Você tinha ajuda, eu tinha ajuda, mas Renata, assim... sabe quem era minha ajuda aqui no Rio? A Solange. Sim, a minha Solange. Com uma bebê. Um bebê que foi quem me ajudou, que também teve filho. Exato. E tem coisa que é e só levava, mãe, não adianta. Não tem jeito, E ela assim. levava, Solange, ela levava o filho pra minha casa. Era então uma loucura. estávamos as duas... Sendo que quando eu saí, ela cuidava de duas crianças da minha idade. E é uma pessoa incrível, Sol é uma pessoa rara mesmo. O João, eu fazia diarista. Quando eu voltei com o João bebê, eu fazia diarista. Então, e era uma cena que eu me lembro que eu caía de cima de um negócio. E era tudo apertado, eu usava um bigode. É uma loucura. E eu me lembro de eu gravando, e de repente a gente parou, o diretor, o Alvarenga, fez: vamos parar, a Renata tá vazando. Falou, tá vazando. Eu falei, eu tinha que ter blusa dupla. Porque ele ficava no camarim, e eu ia pra amamentar e voltava. É uma loucura o que a gente faz, né? Mas eu acho, assim, só fazendo um parênteses, que às vezes eu penso sobre isso, e a gente até também estava conversando sobre isso no carro, que às vezes tem mães, mulheres que abrem mão de tudo para abdicar, porque isso é muito difícil. É muito você difícil, conseguir tem que querer muito fazer as duas coisas. Principalmente quando é muito bebê. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu penso, meu Deus, que bom, sabe? Que bom que a gente continuou, que a gente não esqueceu da gente, do que a gente quer como empreendedora, como mãe, como mulher. Como mulher. Porque assim, vai passar, entendeu? Sim, e aí quando passar, eu vou ter continuado o que eu queria. Então, assim, mas na hora que pega pra capar, é difícil pra caramba, assim. A gente vai passar. É uma loucura. A gente não pode esquecer que isso é isso. A gente precisa dessa rede de apoio mesmo. Né? O quanto a amizade é importante nesse lugar, né? Mesmo a Solange, que não era uma amiga, passa a ser uma amiga. Claro. Porque você conta com ela, né? O Porto Seguro ali, a pessoa que vai te ajudar. A minha mãe trabalhava fora a vida inteira, e eu tive quem me criou, que minha baca já faleceu, que era meio mãe, assim. E eu me lembro quando ela ficou doente, que ela foi pro hospital, eu fui com ela pro hospital. Quando a minha mãe chegou, a moça da recepção perguntou: ela é o que sua? Ela falou: é minha melhor amiga. Se não fosse ela, não tinha criado a minha filha. E é essa relação, né? Porque você ainda tem o seu negócio, consegue fazer o seu horário. Quando você trabalha numa empresa que não tem... teu chefe diz, não, acabou. E eles acham que a gente não dá conta e a gente dá. É complicado. Então, você tem muitas mães abriram mão, né, de estarem com seus filhos para poder dar conta. E essas pessoas são fundamentais. As amizades, essa rede de apoio. Sim. Quem tá ali para te segurar a mão, para te ouvir de madrugada, que você deve ter ligado várias vezes, porque a Gabi me ligava várias vezes à noite. Eu não tô aguentando. Calma, amiga, eu já passei, vai melhorar. Faz parte, né? E como é importante esse vínculo. Depois você fica com uma força absurda, né? Parece que... E como esse vínculo é grande, como né? Torna potente. E é muito louco que eu me lembro disso, assim, né? Era essa novela que eu tô contando, né? Que eu fazia, que eu vim pro Rio pra fazer. A Manu não tinha nenhum ano. A Renata fazia. Só que a gente não contracenava. A gente era de núcleos bem diferentes. A gente se via pouco na novela. Só que, de vez em quando, a gente calhava da gente estar no mesmo roteiro da Renata naquele dia. E eu lembro que o dia que ela tava, me dava uma alegria, assim, sabe? Me dava uma... Ai, porque no meio daquela loucura toda, era alguém que você podia só olhar. E dizer, sabe, eu tô... E a pessoa tá me falava entendendo. Assim, tô entendendo.
tô entendendo. Fica calma, vai dar tá certo. Sabe? É muito, muito louco. Fora isso, as pessoas são legais, mas não é essa pessoa que vai olhar é sensação de família, cara. As minhas amigas são minha sensação de família. Exatamente. É tipo assim, o mundo pode explodir que eu tenho quem me dê a mão, quem me diga tá errado, tá certo, né? Quem brigue por mim. Não tem essa de, não vou falar porque vai criar um clima ruim. Cara, várias vezes eu soltava umas piadinhas no grupo que elas ficavam putas, aí um dia alguém falou, Lari, pelo amor de Deus, você tá falando demais, tá sendo chato. Falei, tá bom, vou segurar minha onda aqui. Mas a gente não tem filtro, assim, tipo, não vou falar, não tem situação... porque amigo também fala quando tem que dar uma segurada. Eu acho que não tá legal. Ninguém melhor do que o amigo pra dizer, né? Que tá te vendo de outra forma, que te conhece, né? Não, e a pessoa, pra ser sua amiga, cara, conhecer o seu lado bom, o seu lado ruim, todos os seus lados. Ainda mais novinha, como E escolheu gente, ficar né? ali. Exatamente. Aquilo que a gente falou, é uma escolha. É uma escolha, assim, me escolha pelos meus defeitos, sabe? Não me escolha pelas minhas qualidades. Isso é fácil. Né? Isso vai ter um monte de gente curtindo, né? pelos defeitos e ficar ali, sabe? Porque as qualidades existem, óbvio, agora... É isso aí. As qualidades muita gente pode querer, né? Os defeitos só os amigos aguentam e entendem, né? Essas peculiaridades. E aí a gente, na verdade, ri até disso, né? Porque a gente ri dos defeitos. Que você fala, gente, essa assim, daí já vai que eu já sei. Já sei, né? Assim, deixa pra lá, né? Vamos inaugurar um quadro Vamos. aqui? Não é nem um quadro. A gente não pode falar quadro. Que as nossas roteiristas ficam bravos, depois a gente toma bronca, porque esse aqui não é um quadro, não é nada fixo, é uma brincadeira mesmo, que é o famoso Eu Nunca. O bom e velho Eu Nunca, que tem em tudo que é lugar. Vocês querem que a gente coloque alguma coisa mais forte na caneca? Tem como botar outra coisa aqui dentro, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Quer uma coisa alcoólica, gente? Bem forte. Mas que tem o quê? Pior é que a gente não tem nada, né? Pior que a gente não tem nada, mas vocês querem, a gente manda comprar. Tá perguntando se a gente quer beber, porque vem coisa não é. tensa aí. Não é. Vocês é que tem que abrir o jogo e falar. Não pode beber, tá dirigindo. Dar uma direção do Eu Nunca, assim. Eu nunca... A gente vai falar. Vocês vão ter que responder. Faz de conta que tem bebida aí. Tá. E aí se solta, então, tá? Tá bom. Eu nunca me queixei da minha amiga com outra amiga nossa. Já, com certeza. Acho que nunca. Já, nossa, todas nós. Com certeza. Eu nunca contei uma mentira pra não sair com a minha amiga. Não. Contar mentira. Pô, daí eu não lembro se eu já contei, mas acho que não. Acho que não. Eu acho que no caso da Duda nem precisa mentir, né? Fala assim, gente, eu não vou sair, tenho 2 filhos. Eu acho que... Aí eu devo ter feito. Acho que não com amigos muito próximos, porque a gente pode dizer, não quero ir, não. Mas pra amigo, eu acho que de mentir, assim, acho que não, porque a gente não precisa mais já. Eu acho que já aconteceu. Normalmente ela vai dar vai falar, nem tô afim, nem a pau. Não, a gente fala, não tô afim de não, cara. Vocês vão lá, não quero ir. Mas você esse fala? programa eu passo. Eu falo, ou se eu já menti alguma vez, eu não lembro, mas assim, também, acho que agora pra amigo muito íntimo, não, mas acho que pra não ir a algum lugar, a gente é mestre. E o filho é bom também pra isso, porque daí qualquer coisa... É um excelente habeas corpus. Quando ele começa a crescer... Dificulta bem esse momento. Não dificulta tanto, não. Que você fala assim, amanhã o Fred tem médico. Às 8 da manhã. Já tem o Fred mais novo, porque o 19 fala, vai no médico. 19 já vai no médico. Vai lá, no médico com ele. Que bom, vou botar. Era bom pra desligar. Eu falava, gente, desculpa botar o João pra dormir. Botar o João pra dormir é maravilhoso, só que agora não tem como botar o João pra dormir, né? Então já tem um tempo que eu não consigo falar essa desculpa. Não, é um bom álibi. Vai. Eu nunca desejei um crush da minha amiga no passado. Não, mas sabe que eu lembrei de um, sim. Viu como tem? Boquinha. Por que você lembrou disso, cara? Tinha. Você teve Covid, como é que você não perdeu essa informação? Não, é que aquela hora que vocês estavam falando, já pegou... Viu? Eu lembrei que ela acho gostava dele, só que assim, ele era lindo, ele era tipo... Ele era um negócio, assim, ficava todo mundo mais velho, né? Ficava todo mundo... Sabemos. Então, meio que umas 3 ou 4 ficaram apaixonadas por ele. Apaixonada assim. Sim, platonicamente. Achava ele, incrível. Ele era meio muso do verão, sabe? Sabemos. Queimado hoje em de dia praia. deve estar um horror. Deve estar um tribufu, cara. Sei lá como é que Depois tá, vamos procurar, a gente procura depois não na internet. internet. O nome, você lembra? Acho que é Paulo. Paulo, tem que procurar. Qual é o apelido? Teve esse Qual é o Nunca mais apelido? ouvi, gente. Poquinha. Mas rolou isso. Poquinha. Não, mas foi meio merda, porque assim...
A Mariana, lá, ó. Sempre a Mariana. Tô achando que a Mariana tem que vir depois contar as coisas. Mariana Mariana sempre é, as pérolas, Mariana. Ela gostava dele. E o problema é que a gente estudava... Não, piora. A gente estudava com a menina na nossa sala, que era a Isabel, que gostava muito dele. Então, o negócio foi desenrolando de um jeito muito trágico, assim. Porque a Mariana gostava dele, a Isabel meio que ficava escondida com ele. E aí ele começou a me dar mole. E aí a Mariana que gostava dele, eu falei, fudeu, cara, Você era minha amiga. Você ficou com ele, não ficou? Fiquei várias vezes, assim. E aí, tipo assim... Mas Mariana sabia? Sabia, eu falei. Ah, então beleza. Sabia. Nunca escondi o nosso dela. Roberto também. Ela sabia. Sou eu. Eu nunca briguei em público por causa da minha amiga. Em público. Tô pensando assim, em público. Não, nunca. Público, acho. Eu já dei uns tapas uma vez, mas não por causa dela, por causa de outra amiga. Um cara bateu na bunda dela numa boate, eu dei um soco nele, não me lembro, mas outra amiga. Já briguei. Não, é brigar vale, em público, vale. não. Eu nunca vomitei com a minha amiga segurando meu cabelo. Não, olha só, eu nunca vomitei com nenhuma amiga segurando o cabelo, mas eu já vomitei em parte da casa que ferrou a casa da minha amiga. Nessa formatura aí, ela vomitou lá no negócio da minha avó, por exemplo. No tanque. Eu segurei um pouquinho assim, cabelinho. Ela nem lembra. Não lembro. Você sujou todo o negócio lá, depois ela ficou uns 3 dias sem... Não, eu fiquei morta-viva, gente. Porque foi assim, ela teve a formatura e antes da formatura foi o carnaval. E aí eu queimei a largada no carnaval. E aí quando chegou na formatura dela, ela tava podre. Entendi. Muito ruim. Entendi. Aí vomitou na casa da avó. A casa da avó dela sofreu. Eu nunca fiz algo ilegal com a minha amiga. Ilegal, Ilegal. Não precisa ser ilegal de prender, Não, tornando dirigir geleira. bêbada, por exemplo. Isso. Não, o sul nessa época, gente, era terra de ninguém, era tipo feno de Marlboro passando, assim, porque não tinha lei seca, não tinha nada. Então, assim, a gente teve vários momentos em que a gente podia ter morrido, assim. Sim. Essa parte que não é pra mãe ouvir, tá vendo? Entendi. Mas a mãe não tá lá com o Antônio, Ainda nem bem vai que nem aqui no ouvir. Rio tem lei seca, que já te... Não, mas lá era loucura, assim. Essa Até parte hoje a gente né? fez. Muita gente Mas mesmo a lei seca aqui também demorou pra chegar também. Nessa época da gente... É porque eu não bebo, então eu não dirigia bêbada, mas era comum. A gente perdeu alguns amigos em acidentes novinhos, de batida de madrugada. Não, assim... A nossa geração tinha uma coisa, não tinha lei seca, não tinha essa noção do quanto diminuía reflexo, nada disso. Não, e é inconsequente mesmo. Exatamente, faz parte da idade, né? E assim, eu acho que basta falar uma coisa que não tem. Isso não tem como mudar, não tem como voltar, mas é verdade. Dirigir sem carteira antigamente, hoje em dia não se atrevam a fazer isso, porque a coisa é óbvio, né? Estatística existe para isso, ficou muito mais rigoroso. Mas antigamente, eu comprei meu carro antes de fazer 18 anos. É isso que eu falei, eu também. Não, eu comprei com 18, mas a minha carteira não ficou pronta. E essa ida para Angra que eu fui com uma amiga, fui lá buscar outra amiga. E quando eu voltei, tava tudo parado. Antigamente, você voltava de Angra pela serra ali pela serra de Angra lá. E aí, eu fiquei apavorada até passar, porque eu falei, é uma blitz, é alguma coisa. E realmente tinha tido um acidente mais pra frente, tinha polícia, eu fiquei apavorada. Óbvio que eles não queriam nada comigo, porque eles estavam vendo o acidente, mas eu fiquei tão desesperada, eu sempre fui mais certinha, que eu prometi que eu nunca mais ia fazer. Você achou que você ia ser parada? Não, eu tinha certeza que estavam parados me esperando. Eu tinha certeza que tinham. Tá olhando pra mim e percebeu que eu tô fazendo merda. Estavam me esperando lá embaixo, né? Alguém avisou. E a minha mãe só soube depois. Porque como eu tava com uma amiga minha que dirigia, eu passei, a amiga minha entrou no condomínio que a minha mãe tava, ela dirigindo, saiu ela dirigindo, e eu peguei o carro de volta. Minha mãe jurava que eu tinha ido com a amiga Foi tudo aqui dirigindo. Olha aqui. Enfim, vai, sou eu, né? Você. Eu nunca menti brincando de eu nunca, pra não me expor ou expor minha amiga. Peraí, volta. Como é que é? Eu nunca menti. Supletivo. Eu nunca menti brincando de eu nunca pra não me expor ou expor minha amiga. Não. Eu devo ter mentido, gente. Pra não expor minha amiga, devo ter mentido um eu nunca. Se a gente combinasse, eu devo ter mentido. Acho que não. Eu não sei. Eu acho que não. Também. Eu acho que eu devo ter mentido, gente. Eu não lembro nem de brincar de eu nunca.
Eu também não lembro de brincar de uva. Mas eu lembro daquele negócio de pera-uva, caderno que tinha que escrever. Sim, pera-uva, maçã, salada mista, apertei muito, assim, pra dizer quem era o menino pra beijar. Isso eu fiz muito com você. Fulano, não, fulano. Esse! Eu fiz muito isso, nossa. Nossa, apertou aqui na minha sobrancelha. Muito. É que na época a gente não usava rímel, agora a gente usa. Muito bom. Esse vai, esse vai. Tipo, né? Não estou olhando. Aperta sinal. Esse. Esse pode. Ai, gente, foi isso. Viu como não doeu? Não, foi mega tranquilo. Foi a nossa primeira vez também. A primeira vez a gente nunca esquece. Nunca esquece. Vamos falar de projetos, Duda? Vamos. Um pouco, assim, tudo bem que a gente sabe que a serotonina... Mas, por exemplo, a gente sempre fala aqui da Galeria Menescal, que é a que começou, né? Foi a primeira. Foi do Santa Clara 33, a primeira. Aí depois veio a Menescal. Mas Santa Clara não tem mais. Tem. Ainda tem. Olha, suas amigas... Tira do xilitoca. A gente só acaba falando mais da Galeria Menescal do e da do Barra Shopping, que é uma delícia, né? Novo empreendimento, assim. E a loja é linda. Linda. Então, naquela hora vocês estavam falando de empreender e eu estava pensando... Engatamos na maternidade, mas falando de empreender, eu acho que empreender também é muito solitário, sabe? Ainda mais assim, quando você tá à frente, mais sozinho. Eu tenho meu pai que divide comigo a fábrica lá, mas é muito bom trocar, assim. Assim como a amizade, acho que quando você encontra pessoas para trocar é muito positivo, porque pouca gente abre o jogo. É verdade. Então acaba sendo muito solitário e difícil, assim. Então... sempre que eu encontro alguém que eu tenho oportunidade de falar de negócio, tipo, o que você faz ali? Como é que você faz isso? É tão bom, porque... Alguém que queira trocar com você, né? E te mostrar um caminho do que pode ser diferente do que você está pensando. Nenhuma das meninas trabalha com isso. Com o negócio próprio, não. A maioria... Não, a Mariana 3 agora tá com a empresa dela, mais voltada para arquitetura e tal. Tem outra amiga nossa que tem... voltada mais para essa área da saúde, né? Priscila e tal. Não, mas ser autônomo, assim, sabe? De você ter que... Pra trocar pra ser sócia, de repente. Não ter chefe é bom, mas também é muito doido. Porque, assim, você mesmo tem que administrar seu tempo. Você é responsável por tudo. E se não é você, assim, né? O negócio não anda. Não vai. Então, começamos lá. Depois da pandemia, eu queria dar um passo maior, que era... o atacado e abrir uma loja de rua para testar, para ver como é que seria. Então, eu quis um bairro que eu já conhecia, que era Copacabana. Sim. A gente abriu da Galeria Menescal. Fomos pro atacado também, que hoje a gente vende a serotonina em outras multimarcas do Brasil também. Ah, isso é legal. Então, tem serotonina no Brasil todo. Tem. Além da gente enviar, mas a gente, né, trabalha com os lojistas também, com a nossa marca. E aí, ano passado, no meio da gravidez e loucura, decidi abrir a loja do Barra Shopping, que já era um sonho meu. Eu tinha um carinho pelo Barra Shopping, assim, sempre tive. Eu falava, se for abrir uma loja, vai ser no Barra Shopping, uma outra. Então, tô feliz, né? Assim, a gente ainda tá no início do trabalho, porque tem 6 meses só, mas estamos felizes fazendo esse trabalho de divulgação. O Barra Shopping tem só 6 meses? Agora vai dar 7. Nossa, muito mais, né? Não, 7 meses agora. Maravilhosa a loja, é uma delícia. E o projeto é expandir agora no site, né? Deixar o site redondo pra gente trabalhar, para conseguir enviar para outros lugares. Expandir o atacado também. E não sei. Porque muita gente pergunta, né? Que vieram, vai abrir em São Paulo? Não tem em São Paulo? A gente vende em alguns pontos em São Paulo, em lojas. E legal. a gente também envia, assim. Sim. Então mas essa ideia de São Paulo sempre vem. Duda, abre uma loja aqui. Aí eu falo, gente, calma. Por que isso? Porque precisa... firmar tudo, tá tudo muito certinho. Até porque em São Paulo você não vai conseguir estar lá. Como é que você vai estar lá, exatamente? Entendeu? Abrir por abrir, você também não conseguir dar atenção. Não vale a pena. Franquia, você tem vontade? A gente tem vontade da franquia. Por isso que eu penso assim, eu tenho que deixar essa loja bem redonda, com tudo ok pra poder abrir a franquia. Sim. Mas acho que é uma...
tem muita potência para isso. Eu até porque nós acho. fabricamos. É, então, assim, não, é E diferenciado. é uma mesmo. roupa muito atemporal, assim, muito, né? Não é uma moda, é uma roupa que Não, veste uma roupa que você todo vai vestir pro resto da mundo, vida e todos os tipos de gosto, E que, né? assim, Em gente, Em várias algum momento do ocasiões, seu né? dia, exatamente, você vai que querer gosta usar de ela. viajar, é super confortável. Todas Foi, a as minhas Priscila roupas da falou, né? serotonina eu coloco na mala quando eu vou viajar. E assim, uma delícia, sabe? Não, é bom tem demais. erro, porque não amassa, porque não sei o quê. Que combina com tudo, né? Combina Dá pra você com fazer tudo. várias coisas. É muito bom. a gente pensa muito nisso na hora de criar, assim, coisas que não... Claro que a gente segue uma tendência, essa cor... Existe seguir, mas a gente pensa muito no nosso. Não, a nossa... Vamos fazer aquilo que vai dar pra sempre, sabe? Que não vai sair de moda, que não é um Sim. negócio, assim... trend. A gente faz coisas assim pra você usar. Claro. A Priscila Castelo Branco falou da calça, lembra? Que ela falou, ai, que bom, a calça prende na perna, então em avião não faz, em aeroporto não esbarra no chão sujo. Que eu No nem tinha banheiro. pensado no Sabe? banheiro. É, Porque a banheiro, Eu não pantalona tinha nem já vai, pensado né? nisso. Também não, é verdade. Bom, vamos lá. Vamos, infelizmente... A Lari tem algum projeto que queira falar, de esteja lançando coisas, uma música, sei lá. Hashtag Genésio. Hashtag o casamento de Lari. Não, eu, na verdade, trabalhei muitos anos em empresa, né? Trabalhei em agência, então eu dei um tempo para voltar a estudar, né? Tô estudando coisas da minha área, então eu tô um pouquinho parada, tô me atualizando com as coisas que são de marketing, né? Então vai Achei vir, importante Coisa parar boa. esse tempinho para poder me atualizar nas coisas que estão acontecendo. Maravilha. Gente, e agora a gente tem uma Gente. última coisa. Tem um momento que eu vou adorar fazer aqui com elas. Ah, eu também. Porque a gente faz sempre, né? E hoje vai ser uma coisa muito diferente. Mas antes, vamos fazer essa história de assim. A gente tem uma pergunta aqui, quer dizer, não é uma pergunta, na verdade, é uma declaração. E cada um faz a declaração do jeito que quiser, que tiver vontade. A verdade é que, assim, a ideia é que o caos climático está instalado e a gente vai ter que viver em Marte. E aí, mais ou durante a menos viagem, a gente sabe que vai perder a memória. Mas vocês vão poder colocar dentro de uma cápsula uma mensagem de voz que faça vocês se lembrarem de como foram importantes uma para outra. Que mensagem vocês gravariam? Aí, Só que o que a gente pede é que vocês se olhem olhem. e falem uma para outra. Lara, obrigada por vários momentos hilários que a gente viveu juntas. Obrigada por estar sempre do meu lado. E... não sei, é só obrigada mesmo por tanta coisa vivida e muita risada, principalmente, assim, porque a memória que eu vou guardar de você é de muita risada na minha vida. Ai, que bonitinha. Gente, é pra chorar? Se você quiser chorar, pode chorar. Já tem gente que chorou, pode chorar. Vai com o teu microfone pertinho de você aí, que a gente é menorzita. Amiga, te amo. É isso. E eu vou ficar muito puta porque você esqueceu um monte de coisa. Assim, a gente já viveu um monte de coisa e você esqueceu, cara. Fiquei chateada, óbvio, não poderia não ser eu se eu não reclamasse. Então, o meu áudio vai ter uma reclamação, sim. Mas te amo. E te amo. Vale essa parte. Ai, que lindas! Eu gostei que Larissa levou a sério, né? Você esqueceu tudo que a gente passou. Ela reclama. Agora é a parte mais legal. Que hoje é diferente. Né? Super diferente e super legal, porque a gente nem... A gente não sabe nem o que fazer com tanta coisa. Porque normalmente a gente tem para as pessoas, nossos convidados, desde o começo, e um dos motivos da gente querer você aqui, Duda, é porque a gente é muito grata mesmo. Porque a gente não tinha entrado no ar, a gente não sabia como ia ficar, a gente não sabia o que ia ser, se ia ter gente assistindo, se não ia, e você estava com a gente, topou desde o começo. Tanto Apostou. vestir a gente, que era emprestar roupa, busca, nunca teve só pode isso, só pode aquilo. Acreditou muito, a gente tinha fazer questão de ter você aqui por conta disso. Obrigada. Só que sempre a gente dá um brinde da serotonina. Não, mas E aí não tem graça da gente dar o brinde da serotonina pra você, entendeu? Não, mas espera aí, gente. Calma. Eu quero fazer um comentário. Desculpa, Comente. eu cortei vocês dois, que horror. Não, pode cortar que a gente cortou Quando todo ela mundo. contou pra gente que ela tava patrocinando, ela contou com um orgulho, assim, imenso. Tipo, gente, tô patrocinando. Então, a gente comemora todas as
vitórias, sabe? Tipo, cara, que foda, que maneiro. Não, é muito legal. Porque a gente vê que tá crescendo, cara. E é isso. Não, a gente deve muito mesmo. A gente ficou, né? Porque assim, a gente não tinha ninguém. Não, a gente começou acreditado. do nada, a gente partiu do zero e quem quisesse acreditar na gente estaria comprando a ideia junto. No escuro, né? É o que eu falo, apostas. Não, e você Não, foi... e assim, eu tentei sempre, assim, maior prazer, assim, em dar o presente pros convidados. Eu sempre tentei, eu ia em cada um, né? A Carol manda a lista, eu vou lá, ai meu Deus, essa aqui é mais magrinha, essa aqui, assim, eu tentava escolher um presente. Tudo perfeito pra homens, pra mulheres, o tipo de... Que fosse vestir e fosse gostar, porque assim, não mandar qualquer... Não, todos eles são específicos, todo mundo abre as suas camisas e lê as frases que tem a ver com o que acabaram de falar aqui. É muito carinhoso. É muito carinhoso. E aí, então, quando eu falo isso, que a gente vai dar um brinde, um presente, sei lá, que a gente não sabe o que é, a gente realmente não sabe o que é. Vai, peraí, calma. Calma, vamos primeiro dar o nosso, tá? Peraí. Ah, meu Deus, eu também vou ganhar. Não reparem no embrulho, porque foi a gente que fez. Mas, ó, obrigada. Tem que abrir pra vocês. Obrigada. Pra lembrar pra Olha, a gente ama gosta. Você tem a tesoura? Eu sou boa. Então vai, isso é bom destruir. eu amei, que assim a gente vai lembrar sempre que vem. É isso, que bom. Ai, achei lindo. Rasga tão rápido, né? Eu vou botar de volta pra não quebrar. Não, vou Léo, botar acelera. Ó, basta dizer que só vocês têm essas canecas além da gente. Todo mundo pede, a gente não dá caneca pra ninguém. Ó, tu não quebra isso. Não, quem quebra coisa é você. É verdade. Não, eu vou... E aí você está com a caneca da primeira patrocínio e apoio de sua amiga. Olha que legal. Mas não acabou. Obrigada. Não? Eu amei. Vou botar lá na minha... Eu tenho umas xícaras que são especiais. Tomar meu cafezinho todo Isso. dia. Tipo, com a cara da Alice, essas coisas. Vou botar lá na Bota lá. Seu primeira aposta. Meu E cafezinho aí, Duda, ó. Como Duda não vale nada, tem presente pra você. Ai, gente, que safada. O Duda, não aqui, eu sei que a sacola é da serotonina, mas não é uma coisa assim inapropriada, um vibrador. Entre amigas. Não, tem um bilhete, Gente, uma coisa de cada vez. Ai, gente. Regatinha pra você continuar seu projeto fit. Eu adoro a logomarca, o desenho da serotonina. Vocês são... Ai, que lindo. Ai, gente. Viu como ela não esqueceu? E nós temos, ó. Ai, gente, que fofa. Pra você. Obrigada, que delicadeza. É nada perto do que você fez por nós e faz Pois por eu nós. dou um beijo em cada um. Isso. Bom, a gente não pode deixar de agradecer. Além da Duda. Além da serotonina, da Duda, os nossos amigos aqui, quem acreditou também no nosso projeto. O Grupo RM Negócios, né, que é esse estúdio aqui. Lindo. E o Val, que faz nosso cabelo, nossa maquiagem, a nossa equipe, o Matheus, a Gel, a Bruna, a Carolina, a Lari, temos uma Larissa aqui, o Léo. O Vamos Restaurante, que Delícia. nos apoia com as comidinhas que eu não sei se são boas para fitness, porque a gente come um pouco demais de tão gostoso que é. Mas que também tá muito bom, tá com a gente. Eu quero agradecer a Gabi por estar aqui comigo sempre, topando, porque é ralado para ela. Ela vem de São Paulo para cá, mas vale a pena, que vocês estão gostando. Super projeto. E agradecer vocês por terem vindo, terem topado. Que essa história dure muito tempo. Agradecer a Lara também por ter topado meu convite e agradecer a vocês por lembrarem da gente. Foi um prazer estar aqui, poder falar da serotonina, poder contar um pouquinho. Tem muita história para contar, mas... teremos muitas. E, gente, não esquece, segue a gente, manda nudes e tal. Vai no YouTube. Não esquece que tem... tem que dizer, seguir a gente no YouTube, ou no Spotify, ou no Instagram, para poder ter 10% de desconto na serotonina. Tem o QR Code na tela. E não esquece, gente, hashtag Genésio pede em casamento. Ai, gente. Um beijo, gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Genésio. Gente, ele vai desmaiar, com certeza. Amor, é na pressão. É na pressão. Gente, eu amei. Não é bonitinho? Obrigada.